joia. Pessoal, boa noite a todos. Para quem eu ainda não falei boa noite, é sempre muito bom estar aqui aprendendo, porque eu estudo, quando a gente recebe essa tarefa para fazer, a gente acaba aprendendo bastante. E o Rodrigo me indicou um livro novo de uma pessoa que não é espírita, mas eu peguei um material bem bacana dele, que esse livro Era Verdadeiramente Homem, do Bruno Maggioni. E eu utilizei também como material de apoio, né, os livros Paz e Renovação, Vinha de Luz e Fonte Viva, todos da psicografia do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E todas as imagens que vocês vão ver nessa apresentação eu retirei do Google Imagens. E todas elas também estão relacionadas com o tema que a gente vai conversar. Por isso, assim, essa em especial, essa primeira aí, gostaria que todos observassem ela. Até eu e o Rodrigo já estava conversando um pouquinho antes de começar a reunião sobre ela, porque o nosso tema de estudo hoje é o discípulo e a multidão. Né? Então, a ideia foi de colocar um discípulo aí no meio dessa multidão, e eu gostaria que todos, assim, se atentassem para essa imagem, porque no final a gente vai voltar nela, e aí depois que a gente fecha o estudo, aí a gente fecha a ideia com essa imagem de novo, aí vocês vão ter uma visão um pouco diferente dela. Eu quero agradecer mais uma vez à casa, aos amigos espirituais, a Deus por estar aqui. E vamos que vamos. O discípulo e a multidão é um tema muito abrangente. Tem muita coisa bacana sobre esse tema, e eu segui uma linha um pouco diferente de todos os materiais de estudo que eu vi. Então, começando assim, introduzir um pouco nesse tema, a gente vai para uma frase desse livro do Bruno, que é a seguinte: o discípulo acompanha Jesus o tempo todo. Vive com ele. A multidão, pelo contrário, segue Jesus, escuta-o, mas depois volta aos seus próprios afazeres. Então, eu trouxe aqui, né, essa parte desse texto do Bruno para a gente começar a entender qual que é esse papel do discípulo e a postura da multidão. E como eu gostei muito dessa frase, para a gente não perder, né, o conteúdo dela, eu vou dividir ela em duas partes, para a gente poder conversar um pouco mais. Então, vamos lá. A primeira parte é: o discípulo acompanha Jesus o tempo todo e vive com ele. Né? Essa imagem a gente está vendo aí o mestre sendo seguido por seus discípulos. Quem é o discípulo? É o aluno, é o aprendiz. Várias vezes, em várias palestras, a gente tem falado sobre discípulos aqui. Então, é aquele que está ali aprendendo. E nesse caso específico dessa frase que a gente está estudando, são os alunos de Jesus. Né? São aqueles que o acompanham, que vivem o dia a dia com ele, estão sempre ali presentes com o mestre. E a melhor forma da gente falar de discípulos, eu acho que é mostrando exemplos, né? São os grandes exemplos do nosso dia a dia que a gente vai delineando e formando os nossos conceitos também. Então, eu acho que com exemplos fica muito mais fácil da gente entender um pouco mais sobre essa frase aí. E para trazer esse exemplo desse discípulo, desse grande discípulo que foi contemporâneo nosso, eu quero mostrar a vocês nosso querido Chico Xavier. Eu gostei muito dessa imagem, eu achei muito bonita. E o Chico foi um grande discípulo, ele né, na espiritualidade, eu tenho certeza que ele continua trabalhando arduamente. Mas enquanto encarnado aqui conosco, ele foi um grande discípulo. Discípulo do mestre, um grande discípulo de Emmanuel, né, que é
um grande mentor espiritual, e para cumprir, né, essa tarefa, para realizar tudo o que ele realizou, não foi fácil, né? Eu acredito que vocês também não, não acreditem que tenha sido fácil para ele. Tanto que, assim, ele precisou de uma coisa muito simples para começar toda essa tarefa dele, que foi disciplina. Eis a primeira regra estabelecida por Emmanuel. Só que Emmanuel, não contente, falou que era necessário também disciplina. E, opa, eu já fui adiantando as imagens ali. E aí, não contente, ele pediu disciplina, mas ele disse que precisava de mais disciplina. Então, disciplina é uma coisa que a gente precisa para a nossa vida. Não tem jeito de escapar dela. E para ser um discípulo, é inevitável que a gente seja disciplinado, né? Na conversa que Emmanuel tem com Chico, até mostra isso no filme. O filme ficou muito bonito. Depois que Emmanuel fala as 3 regras, ele pergunta para Emmanuel, como é que eu faço para ser disciplinado? Emmanuel fala, vai dar trabalho, né? Mas é legal porque é uma construção, né? Ninguém é disciplinado do dia para a noite. E a gente vai construindo isso no nosso dia a dia, com as nossas experiências, com cada coisa que a gente aprende, né? A Graça tem falado aí no início que ela tem aprendido muito nesse período de quarentena que a gente está vivendo. Então, isso tudo vai nos moldando, a gente vai aprendendo a se organizar, e eu tenho certeza que não foi diferente para ele. Mas, claro, ele estava com um grande mentor ali do lado, instruindo, sugerindo, conversando, chamando atenção. Então, Chico teve um grande professor do lado dele. E essa proposta de disciplina era principalmente porque o que ele precisava realizar era muito grande também. Então, não era possível fazer uma coisa tão grande se não tivesse isso. Então, inicialmente eram 30 livros, depois passou para 60, e aí o número foi aumentando. Por fim, a espiritualidade patenteou o Chico, falou assim: agora você nos pertence e nós vamos produzir o tanto que for possível. Então, assim, ele contribuiu de uma forma incrivelmente inimaginável para a doutrina, para a humanidade, com tudo que ele trouxe, não só as obras, mas o seu exemplo. Então, um homem que ficava horas e horas a fio psicografando, né, sem se levantar para ir no banheiro, sem se levantar para comer, que dormia 2 horas por noite, às vezes, é muita energia e é preciso, então, muita disciplina. E eu quero mostrar para vocês alguns números do resultado de tudo isso que o Chico construiu. Só para a gente ter uma ideia, né? Uma ideia pálida aí desses resultados. Então, Chico em números. Foram 412 obras publicadas enquanto ele estava encarnado. Mais de dezenas outras após o seu desencarne. Ele vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Milhões, gente, a gente não consegue imaginar essa quantidade. Nosso Lar vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares. Ele enviava mais de 500 cartas por semana. Eu não faço isso nem com os meus e-mails do trabalho. E ele psicografou mais de 10 mil cartas. Eu trouxe esses números para a gente ter uma ideia do grande homem que foi o Chico, né? Esse grande espírito que esteve entre nós. E aí, opa, acho que saiu a apresentação, saiu? É porque o seu Eugênio apertou errado a apresentação. Mas espera aí que eu corrijo. Faz isso, insere novamente. Né? Aí, já voltou o seu. Voltou? Ok, pode ir. Beleza. Não preocupa não, viu, gente? Essas coisas acontecem, tá?
E deixa eu ver aqui o que eu estava falando. Então, isso tudo que ele construiu, a gente fica pensando assim, minha nossa, né? É um negócio que é fora de série, realmente. Mas todos esses grandes números começaram de pequenos. Tudo começa aos pouquinhos, né? O oceano, ele é composto daquele mundaréu de água porque é composto de várias gotas, se a gente for parar para pensar e fracionar isso. Então, são de coisas pequenas que grandes são realizadas. E a vida do Chico, né, por esses números aí terem sido realizados, foi ao longo de 92 anos de vida. Então, e se a gente for extrair ainda mais um pouquinho, né, a grande parte de tudo isso ele contribuiu com uma forma muito simples. E muitas das outras coisas que nem estão aqui em números era do dia a dia que ele ia realizando, né? O contato com as pessoas. Imagina se o contexto que a gente tem hoje de mídias sociais, né? O alcance da comunicação que a gente tem de uma forma muito mais rápida. Se Chico tivesse vivido isso, esses números seriam muito maiores. Então, a gente tem hoje facilidades para também poder divulgar coisas boas, fazer o que for possível de melhor no nosso dia a dia, seguindo esses exemplos desse grande discípulo. E a gente pode, né, especialmente pegando o gancho aí da quarentena, fazer isso de casa, né? Então, fique em casa, mas busque divulgar aquilo que for de melhor no seu dia a dia para as pessoas, seja pelos grupos de WhatsApp, chequem se as informações que vocês receberam são reais, né? Conversem com as pessoas, digam palavras amigas, era assim que o Chico ia trabalhando no dia a dia dele, fazendo coisas simples com as pessoas que estavam ao redor dele. E aí agora a gente vai pegar um outro gancho, que é aquela segunda parte, né, da frase lá do livro do Bruno. A multidão, pelo contrário, segue Jesus, escuta-o, mas depois volta aos próprios afazeres. Ou seja, a multidão ela é volátil, né? Ela muda facilmente, rapidamente. E tem um exemplo do Evangelho muito claro com isso, e aí eu vou compartilhar mais uma imagem, que é a chegada triunfal de Jesus em Jerusalém. Né? A multidão ali o comprime, recebendo ele com alegria, cantando, né? Fazendo uma festa danada. E ao mesmo tempo que ela está ali fazendo uma festa danada, pouquíssimo tempo depois, estava ela lá, a mesma multidão, escolhendo Barrabás e dizendo: crucificam, crucificam. Então, tá vendo a diferença aí do discípulo e da multidão? Né? A multidão, ela não se fixa. Como eu falei, ela é volátil. Então, a gente tem o tempo inteiro a opção de permanecer com a multidão ou de sair dela. Né? Nós vamos decidir isso. E o que a gente tem decidido nos dias atuais? Será que a gente tem ficado mais do lado da multidão ou será que a gente tem feito um papel de discípulo? Então, são questões para a gente refletir. Outra frase que eu quero destacar, que eu achei muito bacana também, é essa daqui, ó. Permite-se ao discípulo compreender o mistério do reino de Deus. A multidão, porém, tudo é comunicado em parábolas, como a meia luz. Então, vamos lá. Vamos também dividir essa frase em duas etapas. A primeira, permite-se ao discípulo compreender o mistério do reino de Deus. Né?
é muito mais fácil, gente, aos 12 discípulos, né, como Jesus fez, você falar detalhes sobre diversos assuntos. Então, no caso de Jesus, ele selecionou os 12 porque, por mais que ele conversasse com a multidão, em diversos momentos a gente vê isso no Evangelho, mas era extremamente importante a reunião com os 12 para que ele pudesse passar detalhes de toda a Boa Nova, de todo o Evangelho. Porque se ele fosse entrar nesses detalhes com a multidão, ela não compreenderia. E o tempo precisaria ser muito maior. Né? Quando a gente vê essas conversas do Evangelho, a gente sempre vê Jesus, por exemplo, reunido com 2, com 3, com grupos menores, ou às vezes com os 12. Então, é igual uma escola. Se você quer ter um aproveitamento maior, um rendimento maior daquela turma, você vai precisar reduzir essa turma. Então, eu lembro no inglês, por exemplo, as turmas de inglês, elas são menores, no máximo 10 alunos, porque se você põe muita gente ali dentro da sala, você não vai ter um bom rendimento. E a mesma coisa uma sala com 120 alunos, né? A grande maioria vai estar ali, às vezes, viajando na maionese, no celular, ou prestando atenção em qualquer outra coisa, menos na aula. Que é o que acontece com a multidão, né? Ela acaba não se fixando, às vezes está ali ouvindo, mas como foi falado na frase anterior, né? Ouviu, vai, volta para os afazeres. Não se fixa, não se efetiva de fato. Dá para generalizar todo mundo da multidão? Não. É como eu falei do exemplo da sala de aula. Né? Vão ter aqueles que vão, às vezes, estar ali na frente, prestando atenção, mas uma grande maioria pode ser que não esteja. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Compreender o mistério do reino de Deus. Que reino de Deus é isso? Aonde está o reino de Deus? Alguém quer falar? Eu posso continuar. Se alguém quiser falar, tira do mudo aí e me interrompe. Mas o reino de Deus está dentro de nós. E ele está em construção. E ele vai alcançar o auge, né, o verdadeiro reino de Deus, quando a gente não tiver mais o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Enquanto isso, a gente vai treinando, né, para reduzir cada vez mais essas más tendências da nossa vida. Pregar o reino de Deus é, portanto, né, vamos dizer assim, uma exemplificação e uma vivência nossa. E é por isso que Jesus, ele estava o tempo inteiro sempre exemplificando. Ele vivia tudo isso com os discípulos. Ele ensinava, mas ele não ensinava só com as palavras, ele ensinava com as suas ações. Então, temos que parar para pensar como que a gente tem feito para construir esse reino de Deus dentro de nós. A multidão, porém, tudo é comunicado em parábolas, como a meia-luz. O que está querendo ser dito nessa frase? Jesus, para alcançar a multidão, para chamar a atenção daquelas pessoas... Peraí, gente. Deixa eu voltar aqui, que saiu a apresentação. Isso. Jesus, para chamar a atenção daquelas pessoas, ele precisava contar histórias. E várias dessas histórias faziam parte do dia a dia daquelas pessoas ali. Então, quando ele citava algumas das várias histórias, das parábolas que ele contava, ele estava contando coisas do dia a dia daquelas pessoas. Tanto que coisas
dessas histórias, às vezes não soam muito estranho, mas para eles, para aquelas pessoas daquela época, fazia total sentido. Por isso que é muito importante quando a gente vai ler um versículo, a gente vai estudá-lo, a gente precisa contextualizar, tentar entender como é que era a cultura das pessoas daquela época, como que as pessoas viviam, porque isso muda tudo, muda todo o sentido. E dá uma luz para a gente, né? Quando eu estou aprendendo alguma coisa nova no Evangelho, assim, o meu olho até brilha, porque eu falo, puxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E a gente só consegue isso estudando, em grupos de estudo, porque cada um vai trazendo as suas contribuições. Então, quando Jesus colocava em parábolas, ficava muito mais fácil para a multidão compreender aquelas histórias. Eu, por exemplo, estou estudando finanças e controladoria, e tem hora que, para eu entender a teoria que o professor está ali colocando, eu preciso fazer um exercício prático, porque senão não entra na cabeça da pessoa, né? E eu fico ali batendo, e tem hora que, mesmo com os exercícios, às vezes não entra na cabeça. E eu fico assim, gente do céu, eu vou tomar bomba nessa matéria. Mas o fato é que a gente, às vezes, precisa vivenciar, né, ter experiências na nossa vida para que aquilo faça mais sentido. Então, a partir do momento que alguma coisa que o professor falou e eu não entendi, mas aí eu vejo aquilo exemplificado na empresa que eu trabalho, eu vejo aquilo tornando uma forma no meu dia a dia, nas coisas que eu faço, aí eu começo a compreender. Então, era assim, as pessoas iam compreendendo a partir daquelas histórias, porque faziam parte da vida delas. Né? E até pegando um outro exemplo, tem muitos pais e mães que eles acabam compreendendo os seus próprios pais depois que eles se tornam pais. Né? E aí eles falam assim, puxa, agora eu entendo por que meu pai falava aquilo comigo. Por que minha mãe não deixava eu fazer isso? Né? E tá ali aquele novo pai trilhando aquele mesmo caminho. Então, somente depois que às vezes a gente vivencia, cai a ficha, a gente consegue compreender de fato. E uma outra observação também, naquela época, Jesus não tinha como falar tudo. Tanto que está aí, ó, a multidão, porém, tudo é comunicado em parábolas, como a meia-luz. E não foi possível falar tudo, nem para a multidão, nem para os discípulos. Jesus deixou bem claro, pessoal, eu não vou falar tudo, porque vocês ainda não têm condição de compreender. Mas eu vou enviar o Consolador prometido, que vai explicar tintim por tintim. E o mestre bondoso, e se promete alguma coisa, sempre cumpre, ele enviou para nós a doutrina espírita, né, o espiritismo. Então, de acordo com a doutrina espírita, o Consolador prometido, né, é o espiritismo. E, de fato, eu, como espírita, por exemplo, veio esclarecer várias das minhas dúvidas e responde todas as minhas perguntas sempre que elas surgem. Não tem como, assim, gente. Eu sou bem apaixonada pelo espiritismo, responde tudo. E cada vez mais que eu vou aprendendo, eu falo assim, é realmente uma doutrina iluminada, belíssima, que nos traz ensinamentos incríveis. Todos eles baseados no Evangelho do Cristo. E isso é muito bacana. Bom, então, dando continuidade aqui ao estudo dessas mensagens do livro do Bruno, o discípulo, enfim, é enviado ao mundo inteiro. Deve também ele tornar-se um itinerante. O itinerante é aquele que se desloca, que viaja, que ele muda de lugar. Então, ou seja, o discípulo ele tem que partir para o mundo. Então, se a gente quer ser um discípulo do Cristo, a gente precisa sair da nossa caixinha e começar a julgar, nasci, mas eu detesto mídia social, eu mesmo sou uma que eu não gosto.
Mas você pode contribuir no seu lar, com a sua família, com as pessoas com que você convive, né? Você não precisa, às vezes, mostrar o seu rosto para divulgar uma coisa legal, mas você pode tornar o dia de outras pessoas melhores com uma frase, com uma mensagem, ou própria, ou às vezes só escutando, né? Acontece muito de algumas amigas da minha mãe que ligam para ela e conversam com ela, e falam, e choram as pitangas, as minhas tias também, irmãs da minha mãe. E a minha mãe ouve, dá um conselho ali, e eu vejo isso, que ela está ali ajudando essas pessoas a se manterem firmes no dia a dia dela, sabe? E eu fico admirada com a paciência que ela tem, né, com o carinho que ela tem com as pessoas. Isso é muito bonito, né? Ela não tem Facebook, ela não tem, não está inserida nessas coisas das mídias sociais, mas da forma dela, mesmo estando em casa, ela consegue, né, sair para o mundo e falar com as pessoas próximas ou em torno dela, coisas que possam ajudá-las. Isso é muito legal. E aí, gente, eu quero agora mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Tem uma frase muito bacana do Francisco de Assis, meu querido, adoro ele, máximo, sensacional. E ele tem uma frase lindíssima que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. E ela nos ensina muito, mas muito mesmo, porque ela é simples, mas ela diz tudo. É o seguinte: vá e pregue o evangelho em toda parte. Se necessário, use palavras. Gente, isso é incrível, porque você não precisa sair por aí falando do evangelho, pegar o livro dos Espíritos e ficar falando. Você precisa viver as coisas que todo esse material está nos dizendo. E eu acho que é o grande desafio na nossa vida. Porque não é tão simples a gente exemplificar aquilo que a gente estuda, né? A teoria é uma maravilha, mas e a prática? Será que a gente está fazendo direitinho? Não sei. Eu falo por mim. Dá trabalho. Mas eu acho que tem tudo a ver com esse tema que a gente está estudando, porque é um exemplo para o discípulo, né? E Francisco disse isso para os discípulos dele, né? Vai e prega o evangelho para todo lado. Se for preciso falar alguma coisa, ou seja, vá e exemplifique. E aí a gente pega Jesus, ele o tempo inteiro fez isso. Ele estava ali o tempo inteiro nos ensinando com as suas ações. E aí eu tenho uma pergunta, né? Será que todos aqui dessa sala estão fazendo isso direitinho? Fica aí a reflexão para vocês, tá? Espero que estejam todos assim lindamente cumprindo o evangelho. E eu gostaria também de exemplificar essa frase do Francisco com um querido amigo que, depois que eu fiz um estudo sobre ele, eu fiquei impressionada com o grande discípulo que ele é, mas principalmente pelas suas ações, principalmente por quem ele foi. Nem ele falou muito, ele contribuiu muito com a sua fala, mas principalmente eu entendo que ele contribuiu com as suas ações. E aí eu quero apresentar a vocês o meu querido Jerônimo Mendonça. Se alguém na sala não conheceu o Jerônimo, por favor, comenta comigo, né? Manda aí no chat, o Rodrigo vai me contar se alguém nunca tiver ouvido falar sobre o Jerônimo.
Vale a pena demais a gente conhecer um pouquinho sobre essa figura. É um cara incrível, né, contemporâneo nosso. Ele viveu do ano de 39, 1939 a 89, então ele viveu 50 anos, e ele foi um grande divulgador e trabalhador da doutrina espírita em todo o Brasil. Numa época em que não havia WhatsApp, não tinha internet, né, e outras formas de comunicação tão acessíveis como a gente tem hoje. E o mais interessante dessa história é porque ele fez tudo isso em cima de uma cama. Ele chegou a ganhar uma Kombi, depois até uma veraneio, para poder fazer essas viagens por vários lugares do Brasil, inclusive visitando o Chico Xavier. E como ele viajava, ele saía muito, tem uma história muito engraçada dele com a mãe dele. Porque na ocasião que ela conversou com ele, ela já estava com 82 anos, e ele conta que era uma mulher analfabeta, mas de espírito muito inteligente. E aí chegou perto dele e falou assim: Jerônimo, você vai viajar outra vez? Aí ele virou: uai, mãe, vou. Meu filho, eu não entendo. Eu estou quase acreditando nessa reencarnação que você tanto fala. Aí ele fica surpreso assim, e fala assim: mas por que, mãe? Aí ela disse assim para ele: eu não tenho 9 filhos? Ele diz: tem. Aí ela fala assim: dos 9, você não é o único paralítico? E aí ele diz assim: sou. Pois é o único que não para em casa. Geraldo, no dia que eu vi essa história, mas eu ri tanto, que ele conta de uma forma muito cômica, né? E a resposta que ele dá para a mãe dele na sequência é de uma doçura. E eu fiz questão de trazer ela aqui, de colocar a resposta, porque assim é um aprendizado gigantesco, é uma contribuição gigantesca que ele traz para a gente. Então vamos lá ver o que ele responde na sequência. Ele diz assim: mãe, mas eu não posso ser paralítico da alma. Paralítico do corpo é uma coisa, mas a mais terrível paralisia é a da alma. É a alma que se sente inútil dentro da vida, impossibilitada de sorrir, de cantar, de amar, de falar o nome de Deus, de abençoar a cada coração. Então, eu não posso me deter nas limitações do corpo, porque o corpo é uma veste que se desgasta, mas nós somos cidadãos das estrelas, espíritos imortais. É a maior dádiva do Espiritismo. Eu achei isso maravilhoso e eu fiquei pensando muito, né? Tem tudo a ver com aquela frase do Francisco, de nos exemplificar. Essa postura, é essa postura que Jesus espera que nós tenhamos, que a gente seja forte em nossas almas, que a gente não fique paralítico na alma. Então, eu fiquei imaginando, Jerônimo nos dias de hoje, ele faria live de manhã, de tarde, de noite, né? E aí eu vou começar a contar um pouquinho para vocês da história dele, só para vocês terem uma noção aí de quem que foi esse grande discípulo também. Claro que a gente não pode esquecer também que, viajando pelo Brasil, vocês devem estar se perguntando, quem não o conheceu a história dele. Mas como, né? Em cima de uma cama, como que ele saía viajando? Ele tinha vários amigos que o ajudavam, né? Nessas empreitadas assim. E aí, eu pensando sobre isso, eu fiquei imaginando, a gente não constrói nada sozinho. A gente precisa do outro para construir algo bacana, né? E Jerônimo teve muitos amigos que o ajudaram nesse sentido. E ele os inspirava, né? Os ensinava com seus exemplos. Então, tudo que o Jerônimo construiu tem
almas muito queridas por trás, né, que estavam ali o apoiando, que cuidavam dele, que davam remédio, porque ele era completamente dependente. Então, a gente percebe que, assim, essa construção, né, essa soma de outras pessoas no nosso dia a dia, na nossa vida, ela vai existir em todos os aspectos. Numa empresa, por exemplo, as coisas funcionam porque cada um precisa fazer uma parte do processo para que toda essa engrenagem funcione de forma fluida, né? Então, é assim na nossa casa, cada um tem uma tarefa, cada um colabora de alguma forma. E se não for assim, vai sobrecarregar alguns, não é mesmo? Se eu tenho na minha casa uma pessoa que está ali, que ela não contribui com nada, poxa, vai sobrecarregar as outras pessoas. Então, se cada um fizer um pouquinho, vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil para construir, né, todas as nossas tarefas. Então, a nossa vida vai ser sempre uma grande construção. E aí, mostrando um pouquinho mais do Jerônimo, ele começou no Espiritismo com 16 anos, e foi quando, de 16 para 17, ele foi diagnosticado com artrite reumatoide. Então, ele sentia dores tremendas por causa das grandes contorções que ele sentia no corpo, nos quadris, nos joelhos, nos pés. E aí, a forma como evoluiu essa doença foi tudo muito rápido e ele acabou ficando acamado, completamente dependente. Mas ele não deixou de fazer algo, né? Mesmo acamado, mesmo na situação difícil, ele dava aula para pessoas da área rural, ele conversava com as pessoas, ele estava sempre tentando fazer algo. Claro que chegou um momento que ele não conseguia contribuir muito, porque a doença foi avançando muito rapidamente, e como ele era muito jovem, então ele sofreu um golpe muito grande, porque ele tinha inúmeros sonhos e que ele não poderia realizar, né? O sonho de se casar, de ter uma família, aquilo tudo ele estava ficando muito distante dele por causa de tudo aquilo que ele estava vivenciando. E todas essas situações difíceis nessa juventude dele serviram para fortalecê-lo, para que ele se tornasse uma pessoa com um coração tão grande e pudesse colaborar para outras pessoas, ajudando outras pessoas. E diz que ele era um coração muito romântico, que ele gostava de escrever poesias e crônicas, trovas, era uma gracinha. E para não, como se não bastasse, né, gente, toda a situação trágica do Jerônimo, com 31 anos ele ficou completamente cego. Então aí você fica pensando assim, que isso, Nancy? Ele já era acamado e ainda totalmente cego. É isso aí, gente. Ele sentia fortíssimas dores no peito, tanto que tem algumas situações que ele tinha que usar um saco de areia de 30 quilos no peito para diminuir as dores que ele sentia no peito. Tomava Isordil várias vezes ao dia. Então, assim, ele dormia muito pouco por causa dessas dores, mas diz as pessoas que o conheceram que ele não se queixava, que ele sempre brincava, que ele estava sempre alegre, mesmo sentindo dor. E na próxima imagem aí, a gente está vendo uma foto da cama dele, que foi feita, gente, na medida, na inclinação que ele precisava para sobreviver. Então, essa cama, ela está exposta lá em Ituiutaba, que é a cidade onde ele nasceu. E eu mostrei tudo isso para vocês verem que, mesmo com todas essas condições extremas, nada o impediu de ser um discípulo do Cristo. Tanto que ele, nessas condições, ele fundou um centro espírita em 13 de setembro de 1970, que é essa imagem que a gente está vendo aí.
Ele também teve 6 livros editados: O Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus, 14 anos depois. E diz que também, além dos livros, ele lançou 2 discos, né? Na época se falava LPs, aqueles discos grandões. E ele também fundou esse lar espírita Pouso do Amanhecer, que é uma espécie de creche, né? E hoje funciona, nos dias de hoje, tanto que essa foto é bem mais atual. Lá tem cerca de 150 crianças. E diz que lá tem também uma gráfica, uma casa de sopa e um gabinete dentário. Então eu fico pensando, olha só, com todo o seu exemplo, com todas as contribuições que ele trouxe, quantas coisas que ele conseguiu construir. Né? Isso é muito bacana. É muito bacana a gente ver esses exemplos no nosso dia a dia. Aí tem uma foto dele com as pessoas, ele estava sempre rodeado de muitas pessoas. E de tudo isso que eu falei, de todas essas obras que o Jerônimo deixou, uma das coisas que ele mais fazia era ouvir as pessoas, era conversar com as pessoas às vezes iam para ler para ele, né? Então, muitas chegavam lá com um tanto de problemas e quando via ele naquela cama, sorridente, não tinha coragem de falar para ele nada, né? Já aprendi ali com aquela exemplificação viva. E acabava ficando em silêncio, lógico, né? Mas muitas ainda ficavam ali reclamando. Tem uma história dele com o sobrinho dele, que um dia o sobrinho dele falou assim: minha mãe pediu para ir na farmácia, eu não quero ir na farmácia. E aí ele olhou para o sobrinho e falou assim: eu daria tudo para ter as suas pernas para ir na farmácia quantas vezes fosse preciso. Então, às vezes são coisas simples que a gente não dá valor, né? E fica para nossa reflexão. A gente fica com preguiça de pouca coisa, de pegar um copo de água. O que ele não daria para fazer isso? Me perguntaram para ele certa vez o que era o que ele mais gostaria, assim, que se ele pudesse, né, ter um desejo atendido. Aí ele falou que já há tantos anos naquela cama, deitado, né, naquela posição, que ele gostaria de se deitar de lado. E aí você fica pensando assim, poxa, às vezes ele vai pedir para poder voltar a andar, levantar. Ele só queria poder deitar de lado. Então são coisas simples, gente. A gente está falando aqui desses grandes discípulos, mas que a vida deles, eles trilharam com muita simplicidade. Tem uma história engraçada, porque os amigos dele ficavam competindo para quem ia levá-lo no cinema, porque aí tinham as entradas de graça. E como ele era muito descontraído, né, muito alegre, os amigos pegaram ele, levaram ele para o cinema e a cama dele ficava no corredor do cinema. E aí uma moça estava distraída, acabou tropeçando e caiu, né, na cama. E nisso ela ficou nervosa e explodiu. Mas não é possível. Aonde eu vou está esse aleijado? Se eu vou no campo de futebol, está lá o aleijado. Se eu vou numa festa, o aleijado lá. Esse aleijado me persegue. Aonde eu vou, ele está. E aí o Jerônimo fica pensativo, né, sem querer dar uma resposta que irritasse ainda mais aquela moça. E aí ele olha para ela assim e fala assim, mas também, minha filha, você não para em casa. E nisso ela olhou para ele, começou a rir, os colegas começaram a rir também, todos começaram a rir bastante, né? Ele mesmo não parava em casa, como a mãe dele já tinha dito. Então ele era um homem que ele realmente, com os amigos dele, ele ia para
todos os lugares que fosse possível. É um verdadeiro discípulo do Evangelho. Bom, essa frase de Pedro eu fiz questão de trazer porque ela é de uma profundidade enorme. E diz o seguinte: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Se você é uma criatura que vive única e exclusivamente para você, né, ocorre um fenômeno de isolamento espiritual. Mas não são as pessoas que estão te isolando, é você mesmo. Então, ou seja, para a gente conseguir conquistar simpatias espirituais, a gente precisa fazer por onde, né? Se você vai, por exemplo, ao encontro de alguém que está doente e ajuda aquela pessoa, né? Às vezes vai ali para dar um passe. Nesse momento a gente não está podendo fazer isso, mas às vezes você liga para alguém, orienta, você faz algo que vai levar algum benefício para aquela pessoa. Os amigos espirituais que estão ali perto daquela pessoa, eles vão estar ali vendo a sua bondade, a sua contribuição para o bem daquele que eles estão acompanhando. E aí, na hora, esses mentores, esses amigos espirituais vão dizer assim: ó, anota aí o nome dessa pessoa, dessa fulana, desse fulano, marca a carinha dele, porque no dia que ele precisar, nós estaremos com ele. Então, chega lá um dia que você está ajudando alguém, que você está fazendo alguma coisa por alguém, todos esses amigos vão estar sempre te observando e eles vão estar sempre prontos para poder te ajudar. Então, vão ser nessas construções desses bens diários, dessas boas ações que a gente tiver no nosso dia a dia, que a gente vai criando simpatias espirituais. E aí, por que eu estou falando isso tudo? No dia que a gente estiver passando por um problema, esses amigos vão estar lá, nos retribuindo qualquer ato de bondade. E isso, quanto mais horas de trabalho no bem, né? Quanto mais afeições espirituais a gente realizar, a gente vai conseguir quebrar todos os débitos que a gente tem. Todos não, mas a gente vai conseguir quebrando débitos que a gente tem no passado, e aí a gente vai conseguir criar uma multidão de amigos espirituais ao nosso lado que vão estar sempre nos auxiliando. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, se a gente fizer o bem, seja lá quem for, a gente sempre vai ter um retorno disso, né? Porque o amor, ele vai apagar todos esses débitos e vai cobrir toda essa multidão de pecados, como disse Simão Pedro. E, na sequência, eu trouxe essa mensagem aqui de Emmanuel, nosso grande Emmanuel. Por quê? A gente falou muito de discípulo, a gente falou um pouco de multidão, e aí para a gente entender quem que é de fato a multidão. E ele fala, efetivamente, a multidão é a nossa família. E nada justificaria qualquer propósito de nos distanciarmos dela, a pretexto de superioridade individual. Somos claramente chamados a servi-la. Com ela e por ela é que também nos despojaremos das imperfeições que nos marcam a vida. Ainda assim, conquanto amando-a e abençoando-a, não nos seria lícito esquecer que ela própria um dia preferiu Barrabás a Jesus. Um lamentável engano. Atentos a isso, onde estiveres e como estiveres, coloca-te acima das opiniões humanas e serve a Jesus, servindo a multidão.
Eu achei essa mensagem lindíssima. E por essa razão eu gostaria de passar um vídeo para vocês para exemplificar essa frase de Emmanuel, especialmente essa questão de servir a multidão, porque vai reforçar ainda mais, né, a nossa contribuição como discípulos do Evangelho, discípulos do Cristo, nesse nosso dia a dia. E aí, para trazer esse exemplo, né, eu vou contar com a ajuda do Adelino da Silveira, que está aí uma foto dele com o Chico. É ele que vai contar essa historinha para a gente, porque é muito bonito e ele conta com muita emoção. E eu quero compartilhar isso com vocês. Cercava a rua dele. Naquele dia havia gente dos 4 cantos do Brasil. A rua da casa do Chico fervilhava de gente. Quando o portão se abriu, eles foram passando uma por uma em frente dele. Eram pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais, dos mais distantes lugares. Uns diziam assim, eu só queria vê-lo. Outros falavam, eu só queria tocá-lo. Eu só queria ouvir tua voz. Outros queriam espantar uma ideia de suicídio, pediam notícias de familiares. Outros não conseguiam pedir nada nem dizer nada, só choravam. Eu vendo ele atender aquela multidão com aquele amor, eu disse, meu Deus, pensei, a aura do Chico é tão boa, que o seu magnetismo é tão grande, que parece que ele pulveriza as nossas dores e ameniza as nossas ansiedades. De repente ele se volta para mim e diz, eu não posso compreender a bondade do nosso, não, comove-me a bondade do nosso pessoal em vir me visitar. Eu não tenho mais nada para dar, eu já estou quase morto. Por que você acha que eles vêm? Falei, meu Deus, frente a um homem desse, a gente não pode mentir. Nem de dizer qualquer coisa que venha ferir a sua humildade. Se bem que ele sempre disse que nunca se considerou humilde. Aí eu me lembrei de Jesus. Quando Jesus veio ter conosco, a multidão cercava Jesus aonde quer que ele fosse. Basta lembrar que quando aquela mulher que toca a beirada da túnica, que sofria de um fluxo sanguíneo, ele para e diz, quem tocou as minhas vestes? Simão Pedro diz, o senhor vai querer... Ele para e diz, quem tocou as minhas vestes? Simão Pedro diz, o senhor vai querer saber quem tocou as suas vestes? Bem vês que a multidão te comprime. Não, Simão, alguém tocou as minhas vestes porque de mim saiu uma virtude. Então a multidão cercava Jesus. Quem leu o Novo Testamento sabe. Zaqueu, que segundo a narrativa evangélica, era um homem de pequena estatura, mas era tanta gente em volta de Jesus que ele não conseguia ver Jesus. Então ele se formou para onde Jesus ia, correu na frente, subiu num sicômoro, uma árvore. Pelo menos ele ia ver o profeta famoso que ia passar ali debaixo da árvore. Quando Jesus vai passando debaixo da árvore, ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa porque hoje me importa hospedar na tua casa. Gente, eu acho que Zaqueu não desceu, ele deve ter caído da árvore. Porque ele só queria ver Jesus. Jesus fala com ele, diz que vai se hospedar na casa dele. No entanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, diz, Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. Uma vez Jesus estava numa casa, era tanta gente na rua, quase estrada empoeirada, a casa estava cercada de gente, pisoteando a horta, as flores. Tentaram introduzir um paralítico e não conseguia, porque ninguém arredava pé. Aí ataram o paralítico numa corda, destelharam o canto da casa e desceram o paralítico pela corda. Então a casa do Chico me fez recordar essa casa que Jesus estava. A multidão lá fora, o povo se comprimindo, pisando nos seus canteiros de flores, aquele entra e sai. E ele estava olhando para mim, esperando a resposta. Eu olhei para ele e falei, ô Chico, eu acho que eles estão com saudade de Jesus. Ele olhou para mim assim, acho que ficou tão surpreso com a minha resposta, e eu mais ainda, né? Mas ele continuou atendendo a multidão. Todo mundo beijava a mão dele e ele beijava a mão de todo mundo. Isso já era quase meia-noite, tinha começado 7h30, 19h30, os lábios do Chico estavam ralados, sangrando.
Eu fiquei com tanta pena daquele homem, nos seus 88 anos, beijando a mão de todo mundo. Eu disse, ó Chico, por que você beija a mão deles? A força e a humildade da tua resposta continuará sacudindo-me e emocionando-me para sempre. Ele disse, porque eu não posso me curvar para beijar os pés. Ai, aquilo me doeu até, né? Então, para mim era o representante de Nosso Senhor da Terra, né? Cercava a rua dele. Bom, pessoal, toda vez que eu assisto esse vídeo, eu sempre me emociono, porque esse finalmente aí é impressionante. Eu não tenho nem palavras para comentar. E a gente, quando ele termina a fala dele, né, que era um representante de Jesus na Terra, eu não tenho dúvida. Né? O Adelino conviveu com ele, escreveu um livro muito bacana sobre o Chico, que é esse aqui, Chico de Francisco. Tem muitos causos, tem muitas coisas do dia a dia, é muito, muito legal, é um livro muito gostoso de ler. E tem vários vídeos dele na internet falando sobre o Chico, vale a pena assistir. Então, pessoal, quando eu vi esse vídeo, né, eu acho que tem tudo a ver com aquela mensagem do Emmanuel de servir a multidão. Né, o Chico, com 88 anos, estava ali disposto a servir. Ele falou, eu não tenho nada a oferecer, mas ele estava disposto. Te dar um beijo, um carinho, uma mensagem amiga. Né, com os lábios sangrando, ele estava sempre disposto. Então é essa lembrança desse exemplo de discípulo que eu gostaria de deixar para vocês. E lembram que eu comentei, né, no início, que para vocês fixarem a primeira imagem? Pois bem, então a ideia do estudo, que além de compreender esse papel do discípulo e da multidão, é compreender que toda multidão pode ser transformada em inúmeros discípulos. Então, não sei se vocês se lembram, a primeira imagem só tinha um na multidão. E aqui a gente já vê que são todos. Então, eu acho que é isso que Jesus espera, que nós façamos a diferença nessa jornada aqui na Terra, e que a gente possa contribuir com o Evangelho do Cristo, né, nas nossas atividades, no dia a dia, que a gente possa seguir as orientações de Francisco, né, de pregar o Evangelho e, se necessário, usar palavras. Então, que a gente seja exemplo desse amor de Deus em nossas vidas hoje e sempre. Pessoal, muitíssimo obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né? Eu aprendi um montão. E ótima noite para todos. Muito obrigada mesmo.